Bem-vindos ao canal da Main Deck. Eu sou o Judeu e hoje a gente vai falar sobre a Maze of Memories. A Maze of Memories, ou Maze, é a mais nova coleção que vai sair aqui pro TCG. Ela vai começar a valer a partir do dia 10 de março, o que é daqui a alguns diazinhos, né? Então hoje eu queria vir aqui mostrar pra vocês a coleção e dar a minha opinião sobre ela, se é uma coleção boa, se é uma coleção ruim, porque eu vi muita gente falando dessa coleção, porque eu vou falar pra vocês, eu vou ser muito honesto, essa coleção não é a mais impressionante da história, e eu vi muita gente reclamando disso, mas vou dar a minha opinião aqui pra vocês sobre tudo isso, tá? Então a gente tá aqui na database oficial do Yu-Gi-Oh! Pra quem não sabe o que é esse site basicamente é um site oficial da Konami, em que ela coloca todas as coleções que saem, as cartas dessa coleção. Então aqui vocês podem ver, tem basicamente todas as coleções. E eles colocaram aqui a primeira leva de suporte que vem na Maze of Memories, né? Não tem tudo aqui ainda. Aqui é basicamente só os reprints, mas eu vou mostrar as cartas que vêm na coleção, que são novas pro jogo. Eu vou mostrar pra vocês as cartas que são novas depois. Então primeiro vamos falar dos reprints, depois a gente fala das cartas novas, onde eu mostro tudo de novo que vem nessa coleção. O que eu já vou dar um spoilerzinho pra vocês, não é muito impressionante. Então vamos começar aqui. Eles estão reprintando aqui o Labyrinth Fall, o Sanga, o Kazejinho, o Sujinho e o Gate Guardian, que são cartas que receberam suporte nessa coleção, que eu já vou mostrar pra vocês. Então o reprint deles vai vir aqui numa hora boa, porque você vai poder pegar essas cartas pra jogar com o deck novo que saiu. E mais uma vez eu vou deixar muito claro, não é o melhor deck da história, é um deck que deve dar pra brincar um pouquinho lá no nível for fun. Talvez ele chegue a fazer alguma coisa no Rogue, mas fora isso, ele não é a coisa mais impressionante. Também de reprint tem aqui o Colecante, é uma carta que tem um deck que eu usei no Edson, então pro pessoal que gosta de jogar aquele Edsonzinho da massa, é uma carta interessante de estar sendo reprintada. Também alguns Blackwing, Kalute, o Elfin e o Zephyros, além de 3 reprints aqui, que eu pessoalmente acho que são muito interessantes. Tem o reprint do Psybeast, do Wind Up Kitten e do Nimble Angler. Esses reprints aqui são reprints de 3 cartas que têm uma coisa em comum. São cartas que são muito antigas, que têm poucos prints, e que começaram a ver algum tipo de metaplay em algum deck específico. Então o Psybeast, quando o Kashira foi revelado pela primeira vez, o pessoal deu uma hypada nele e começou a comprar e a carta ficou muito cara. Então deram reprint pra carta baratear e o pessoal que queria jogar com o deck com a carta conseguiu comprar. O Wind Up Key tem uma coisa parecida com o Sprite Runic, né? É uma carta que era muito antiga, eu acho que só tinha 2 prints também, tava meio caro. Reprintaram aqui pra quem puder jogar, pra quem quisesse jogar com o Sprite Runic poder jogar. Tá um pouquinho atrasado isso aqui? Tá um pouquinho atrasado, porque o Sprite Runic agora não tem mais o Elf, que era o principal motivo de usar o Wind Up Kitten, e a tesourinha ainda é um pouquinho melhor. Mas é o tipo de carta que, assim, quem sabe um dia isso aqui vai ter play de novo, e quando tiver, pelo menos vai ter um reprint um pouquinho mais acessível. E o Nimble Angler, que eu acho que desses 3 é o mais relevante. O Nimble Angler era uma carta muito antiga, e custava cada um, tipo, 50 reais, sendo que era uma comum. Então, o reprint do Angler aqui, um reprint que vem muito bem pra quem quer montar o Sprite, que o Sprite ainda é um deck muito viável, que vai ajudar a baratear muito mais a carta. Então, em vez de você gastar pra você pegar a dupla 100 reais, você vai estar gastando talvez uns 10 reais pra você pegar a dupla, o que é algo que a gente nunca vai reclamar, né? Vai ajudar muito a baratear o Sprite, que já é um deck um pouquinho caro. Então, quanto mais a gente puder baratear o deck, melhor, né? Aí, outros reprints tem o Blue Sky, o Yellow, o Red Moon. Honestamente, não importa muito, até porque o Blue acabou de receber um reprint no Astral Trap Trick. Além disso, reprint do Photo Herbertal e reprint das cartas de Rika. Então tem a Rika Petal, a Mudan, aqui embaixo tem a Teardrop e aqui embaixo também tem a Glamour. Todas as cartas de Rika que ficaram muito mais caras depois que o Marcos Patel ganhou o Continental ano passado, né? E principalmente a Glamour. A Glamour, ela tava ficando na faixa lá dos... Eu vi Glamour saindo por tipo 200 reais. Eu vi gente lá no ápice vendendo a Glamour por 200 reais e agora o reprint dela vai ajudar a ficar bem mais barata. E acho que isso aqui deve ficar saindo... talvez por uns 70 reais pra menos nessa faixa aí, o que vai ajudar a dar uma boa barateada no Rika. Além de, obviamente, a Teardrop, que também tá bem cara, o reprint dela vai ajudar ela a baratear, o que é bem legal, e a Mudan e a Petal também ajudam aí a dar uma barateada no deck, né? E continuando aqui, cara, alguns reprints sensacionais. Guardian Chimera. Cara, esse reprint é fenomenal, é um excelente reprint. É um reprint de uma carta que não só era cara, mas era muito difícil de achar. Essa era uma carta que, tipo, mano, mesmo quem queria comprar não conseguia achar porque não tinha estoque no Brasil. As lojas não tinham as cartas, os players que tinham as cartas estavam usando, então era uma carta muito complicada de achar e também tá muito cara, então ela tava sendo cada um por, tipo, uns 400, 500 reais. Agora eu já vi o pessoal vendendo a Quimera na faixa dos 250, por aí, o que é, tipo, sabe, uns 150 reais de desconto, o que tá ótimo, né? E também a Barone. A Barone era outra carta que você não achava, cara. Mesmo se você tinha dinheiro pra comprar, você não achava gente vendendo, porque não tinha estoque disso no Brasil, cara. Realmente não tinha. E a Barone tava... Quando você conseguia comprar, você comprava cada uma por 700 reais. E agora, com o reprint dela, ela tá saindo por 400.
De 700 para 400. É uma diminuição muito boa. Queria que fosse mais barata a Baroni, queria que fosse mais barata. Por mim, reprintava ela como comum, dava ela por 10 reais pra cada um, mas a gente conhece a Konami, infelizmente não é assim. Mas ainda assim, cara, a Baroni por 400 reais é muito melhor do que por 700, né? E outro reprint aqui é o Deixa de Fairy Dragon com errata dele. É uma carta que talvez com errata alguém ache algum combo pra fazer com ele, talvez com destrudo pra buscar algum tipo de campo bom. É uma carta que talvez tenha algum potencialzinho aí interessante. Talvez tenha alguma graça que dê pra fazer com esse Ancient Fairy Dragon aqui, mas não é a coisa mais importante da história. Aí, continuando aqui os reprints. Avramax, cara. Outro reprint, bom. O Avramax era uma carta, era um daqueles Link 4 genéricos que tá há bastante tempo no jogo, só que sempre foi meio caro. Eu lembro que o Avramax estava na faixa talvez uns 100 reais pelo Ultra, então agora você consegue achar ele. Acho que por uns 20, 30 reais com o reprint dele super aqui da coleção. O que vai ajudar muito a baratear o Avramax, que é uma carta muito forte, uma carta que é muito legal. E que é bom em alguns decks. Por exemplo, acho que o Avramax do Sprite é um bom card, porque o Kashira tem dificuldade de lidar com isso. Então, eu acho que é uma carta que é um reprint muito bom, né? Não tem muito como reclamar. Outros reprints aqui: Cost Down, Overload Fusion, Burial, Court of Justice, Spellbook of Fate, Super Soldier Ritual, Chaos Form e a Glamour, que eu já falei, né? Nenhum desses muito impressionante, mas sem ser glamour, né? E pra finalizar aqui o C-Print, Solemn Judgment, Coil Decree, Imperium Firewall, TTH e a Deep Dark Trap Hole. Desses aqui, o mais impressionante, o melhor deles é aqui a Judgment, né? A Judgment é uma carta bizarra, porque ela saiu lá na Metal Riders, lá em 2002, mano, uma carta tem quase a mesma idade do que eu. E ela sempre foi meio cara. Sempre uma carta que você ia pagar no mínimo uns 50, 40 reais por ela. Então o reprint dela vai ajudar um pouquinho nisso, vai ajudar a talvez dar uma baixada no preço. Quem sabe ela consiga ficar, talvez, depois do hype, na faixa dos 20, 30 reais, um pouquinho menos, talvez. É uma carta legal aí de ter reprint, como sempre, né? Aí, para as cartas novas que estão saindo, que são relevantes, tem aqui várias cartas que vão vir como TCG exclusivas, que são basicamente o suporte do deck do Gate Guardian, né? Que tem aqui o Labyrinth Heavy Tank, que todas as cartas aqui meio que vão jogar em volta do deck de Gate Guardian, né? Então, se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre isso, eu não vou entrar em muito detalhes em cima dessas cartas aqui, mas, basicamente, esse deck não é muito impressionante. Tem algumas fusões que eu vi o pessoal dando uma hypadinha, que dava pra usar em algum deck ok aí. Porque as fusões elas vão entrar meio que de graça, né? Então, por exemplo, o Gate Guardians Combined ele pode entrar da sua mão. Por exemplo, o Gate Guardians Combined pode entrar do seu extra, banindo cartas da sua mão, campo ou grave pra fazer ele. Então você não precisa nem colocar os bichos do Gate Guardian na mesa pra fazer ele, né? E os pequenos eles vão entrar banindo da mesa que você tem mesmo, né? E daí, com eles na mesa, cada um vai ter um efeito diferente. Então, vai ter efeito de buscar, vai ter efeito de interagir. E também você vai poder buscar as cartas do deck, vai poder buscar Sync Play de maneira muito ok. Então, tipo, não é a coisa mais impressionante da história, mas é um deck que acho que, por favor, o pessoal vai gostar. E também vai ter um import aqui. Eu não vou comentar os imports, porque tem vários imports. Se vocês quiserem, eu posso até passar pela lista aqui. Então, cartas que vão vir do OCG, tem tudo isso aqui. Que é Blackluster Soldier, Red Eye Soul, Duel Academy, que é uma carta que tem arte do GX, então alguma galera vai gostar disso aqui. Wake Up Elemental Hero, uma nova fusão do Hero aí. O que eu não acho nada muito especial, não, mas enfim. E mais um monte de carta aqui: Evolution, End Bush, On Your Mark, Get Set Duel, Time Stand Up, This Creepy Little Punk. E o que eu vou falar aqui é esse Synchro aqui, que é o Axel Synchro Stardust Dragon. É uma carta que ela não sei se no lançamento vai fazer alguma coisa, mas é um bicho que é muito interessante porque ele tem um efeito bom. Se descarta 5 mana, você pode dar Special Summon de um bicho nível 2 ou menor turno do seu grave. E eu vi que tem alguns combos de Super Heavy Samurai, o suporte vai ser na Saber Storm Axis, né? Que usa esse bichão aqui. Então é uma carta que é legal de ficar de olho, porque vai vir agora e não vai vir junto com o suporte do Super Heavy que vai ser depois, mas dá pra usar ele no combo do Super Heavy. Mas agora, no geral, você pode estar se perguntando: pô, Judeu, eu vi uma galera falando mal dessa coleção. Que nota você dá pra ela? Eu vou dar uma opinião aqui honesta. Minha opinião honesta: essa não é a coleção mais importante da história. Os importes do TTG também não são mais impressionantes. Pra quem é fã do anime e pra quem gosta do arquétipo aí de Gate Guardian, pra quem gosta da lore, porque, né, tem até carta aqui que lembra um episódio do anime, esse aí, Labyrinth Wall Shadow, lembra o anime, não sei o que. É um deck que vai ser legal. Agora, do ponto de vista competitivo, onde realmente tá o valor dessa coleção é nos reprints. É lá na Chimera, é lá na Baroni, é no reprint do Rika, no reprint do Angler, nesses reprintzinhos aí. E acho que por ter esses reprints aí, que não são muitos, eu acho que de carta que realmente tem print bom, tem umas 11 aí, eu acho que eu dou uma nota 5,5 pra essa box.
Eu não é a pior box que eu já vi na vida, eu já vi box muito, muito, muito pior do que essa, mas essa aí tem uns reprints que vão ajudar bastante o pessoal aí do meta, né? Mas eu quero ter a opinião de vocês, o que vocês acham da Maze of Memories? Vocês acham que essa é uma box boa, uma box ruim? Vocês estão animados pro Gate Guard? Vocês querem que eu jogue com esse deck e dê minha opinião por ele pra vocês? Por favor, deixe a opinião de vocês aqui no comentário que eu tô louco pra saber. Obrigado por assistir o vídeo. Como sempre, se inscreve no canal que ajuda demais, 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 demais. Deixa aquele like. Tamo junto, valeu, falou e é nóis. Tchau.